Exerça. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, na última sexta-feira, nós realizamos uma reunião da Comissão de Transporte no município de Boca do Acre. E detectamos naquele município uma situação de extrema precariedade. Está interrompida parte da BR-317 que liga o município à capital do Acre, Rio Branco, por onde chega toda a produção e por onde escoa toda a produção do município de Boca do Acre. Fora isso, há uma cheia que já compromete a moradia e o comércio de boa parte do município. E o que estranha é a completa e absoluta omissão do governo do Estado em relação a esses amazonenses que vivem esquecidos lá em Boca do Acre. Eu cheguei ao limite de ouvir um depoimento de algumas pessoas dizendo que não desejam mais ser amazonenses, que preferiam que o município passasse a pertencer ao estado do Acre, diante do total, completo e absoluto descuido do governo do estado do Amazonas com aquele município. Mas também há uma omissão, ou pelo menos uma lentidão, por parte do governo federal através do DENIT. Amanhã terei uma reunião com o superintendente do DENIT, porque foram até o DENIT, a estrada parada, o município passando as maiores dificuldades. 1 litro de gasolina em Boca do Acre chegou a custar R$15, e o superintendente do DENIT disse que no início de junho vão começar a mobilizar as máquinas para fazer a manutenção da estrada. O povo de Boca do Acre não pode esperar até o início de junho. É uma covardia do governo do Estado e do governo federal, e vocês estão vendo a condição da BR. Isso é a BR. Isso é a BR, transitável porque nesse dia fez sol. Porque se chover, ninguém passa de Boca do Acre para Rio Branco e ninguém passa de Rio Branco para Boca do Acre. E aí não passa o arroz, não passa o feijão, não passa a gasolina, não passa a carne que é produzida em Boca do Acre e é escoada por lá, não passa nada. O comércio vive situação de muita dificuldade. Por quê? Porque os produtos não chegam no comércio. Se não chega o produto, não tem venda. Se não tem venda, o cidadão não consegue pagar o imposto, o cidadão não consegue pagar os seus fornecedores, e infelizmente o governo do estado do Amazonas faz cara de paisagem, faz de conta que não tem nada a ver com isso, e é uma covardia, a despeito de algo grave que tratarei aqui relacionado à prefeitura. É uma covardia o governo federal, que detém 60% da receita tributária do país, o governo do estado, que detém os estados que detêm 24% da receita tributária do país, obrigarem o município a ter que mobilizar máquinas para fazer manutenção e abrir a estrada. Isso é uma covardia com os munícipes, com o povo de Boca do Acre. Mas lá, a omissão do governo do estado e a omissão do governo federal é agravada por algo muito grave. Estou aqui com uma denúncia feita pelo promotor do município de Boca do Acre, protocolada junto à Superintendência da Polícia Federal em Rio Branco, assinada pelo promotor de justiça Armando Gurgel Maia, pelo promotor Fábio Monteiro e pela promotora Leda Mara, trazendo denúncias gravíssimas. O que existe hoje dentro da prefeitura de Boca do Acre não é um administrador público,
é uma organização criminosa, é uma corja de bandidos, articulados para saquear dinheiro do município, articulados para aproveitar e para não se sensibilizar das dificuldades que o município já vive, por conta da enchente, por conta das dificuldades no comércio. E o prefeito, que deveria nesse momento de dificuldade ser solidário ao povo, acoberta se não participa de uma organização criminosa treinada para saquear os municípios de Boca do Acre, os cofres do município de Boca do Acre. Quem está dizendo isso não é o deputado Marcelo Ramos, não. Quem está dizendo isso é o Ministério Público. Quem está dizendo isso é a Polícia Federal, que já determinou busca e apreensão, que já pegou documentos. Vou ler apenas uma parte do relatório do promotor. Percebe-se do episódio acima relatado que havia o mais evidente conluio e direcionamento das licitações, promiscuidade sem limites para atendimento dos anseios dos componentes da verdadeira corte que se instalou na Prefeitura Municipal de Boca do Acre. Quem diz isso não é o deputado Marcelo Ramos. Quem diz isso é o Ministério Público Estadual, assinado pelo promotor da cidade e ratificado pelo promotor Carlos Fábio e pela promotora Leda Mara. É preciso providências urgentes, deputado Luiz Castro. O prefeito de Boca do Acre e uma quadrilha organizada pelo seu secretário de Finanças, pelo seu subsecretário de Finanças, pelos membros da comissão de licitação, que dirigem descaradamente as licitações. Abre a licitação, se tiver 5 empresas para concorrer, cancela a licitação até que apareça só a que eles querem. Uma empresa pede alvará de funcionamento, se eles acham que é para concorrer numa licitação, eles não dão alvará de funcionamento. Portanto, há um entendimento do Ministério Público de que está instituída uma quadrilha para saquear e para roubar os cofres do município de Boca do Acre. Aí imagina, deputado Luiz Castro, um município que está com dificuldade de abastecimento, que está com a sua ligação com o município de Rio Branco interrompida toda vez que chove, que a gasolina chegou a custar R$15, que o comércio não consegue receber os seus produtos, que quem produz não consegue vender para o município de Boca do Acre. Esse município, que já vive todas as dificuldades por conta das condições naturais, tem essas dificuldades agravadas, porque os parcos recursos dos municípios, que deveriam ser canalizados e eficientemente utilizados para suprir essas dificuldades do povo, estão sendo roubados, estão sendo desviados para os bolsos de poucos, estão enriquecendo poucos à custa da miséria e do sofrimento da maioria do povo de Boca do Acre. Os comerciantes não aguentam mais, os produtores rurais não aguentam mais, os fazendeiros não aguentam mais, porque não tem como sair da sua vicinal. Ninguém aguenta mais viver em Boca do Acre. Mas o prefeito, o secretário de Finanças, o subsecretário de Finanças, o membro da comissão de licitação, esses estão rindo com as paredes. Primeiro, porque vivem em Manaus, mal passam lá. E segundo, porque, repito, segundo o Ministério Público, estão saqueando os cofres e os parcos recursos do município e do povo de Boca do Acre. Eu estou marcando audiência com o Procurador-Geral de Justiça, com o doutor Carlos Fábio, para saber o andamento desse inquérito, já que foi deslocado para a Polícia Federal do Estado do Acre, por conta da proximidade, para que nós possamos tomar as providências no sentido de agilizar o desmonte dessa quadrilha montada para assaltar os cofres do município e para condenar os munícipes de Boca do Acre a viver na absoluta miséria, na absoluta desesperança e na absoluta falta de perspectiva como estão vivendo hoje. Muito obrigado, senhor presidente.